E a Bíblia diz, irmão, aleluia, dentro dessa palavra aqui em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: também vos digo, Jesus dizendo isso, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, diga assim comigo, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: irmão, eu quero concordar com o teu milagre, eu quero concordar com a tua vitória, eu quero concordar com a tua bênção, eu quero concordar com o novo emprego que Deus vai me dar, eu quero concordar com a faculdade que Deus vai me dar, eu quero concordar com a casa que Deus vai me dar. Eu sei que é condição, mas Deus vai me dar, Deus vai me dar, porque tem pessoas aqui que estão concordando com a minha bênção. Vamos te concordar com a vitória desse jovem levantamento de glória. E não, quando nós concordamos, o milagre chega. Aleluia. Agora fale assim para o seu irmão: você vai contar a sua bênção. O senhor vai contar a sua bênção. Falou aí, João? Pode falar, você vai contar a sua bênção. Você vai contar a sua bênção, não, você vai contar a sua bênção, irmão. Você vai contar a sua bênção, em nome de Jesus. Se prepara para esse ano, em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. O tempo de humilhação, o tempo de desprezo, Deus vai tirar mais humilhação. Deus vai nos dar vitória. Levanta a mão e dê glória para Jesus. Deus é louco de vitória. Aí, irmão, aí a Bíblia diz assim que Ana teve um filho, passou-se um tempo, né, gerou, ganhou o bebezinho. Agora, Ana não podia levar o bebezinho, irmão. Os irmãos viram meu bebezinho aí, o Lucas, eu estou no colo com minha esposa lá. Ana não podia levar o bebezinho daquele tamanho lá para o sacerdote, o sacerdote ia passar perto, né, irmão? Já pensou o sacerdote colocando a fralda do bebezinho? Não ia aquele negócio ficar estreito. Aleluia. Mas quando o menino cresceu, ele era ainda, a Bíblia diz, muito criança, Samuel. Samuel era muito criança ainda, mas o menino cresceu. Fale assim comigo: o menino cresceu. Aí chegou o tempo de Ana levar Samuel para o templo, irmão. Eu acredito que Samuel, a Bíblia fala que ele era muito criança. Quer ver aqui o versículo? A Bíblia diz que ele era ainda muito criança. Versículo 24, olha o que diz aqui: e havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, um efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe a casa do Senhor a Siló. E era menino ainda muito criança. Samuel era ainda muito criança, mas já tinha na minha mente aqui, vamos dizer assim, de 6 anos para lá, ou 8 anos, não sei, ele era criança ainda. Mas ele já tinha desmamado, já tinha uma idade grandinha já. Aí, irmão, Ana foi para o templo, foi para o culto, como eu e você estamos aqui hoje. Hoje nós vamos para o culto. Aleluia. E os irmãos sabem que no culto é assim: começa com oração, as crianças cantam, o grupo de jovens canta, o grupo de louvor canta, as irmãs dos filhos de oração cantam. E o pastor sabe que às vezes tem alguém que está lá no meio da igreja. Aí ele chama o porteiro e fala assim: ó, manda esse bilhetinho aqui pro pastor e fala para ele que eu quero contar a minha bênção. Olha, irmão, desse jeito, o papel chega para ele assim, ó. Jesus. Aí o pastor dele falou assim: ó, tem alguém que quer contar uma bênção. Isso aqui é profeta, irmão. Esse papel aqui vai chegar na tua mão, pastor. Tem gente que vai contar a bênção. Você vai contar a sua bênção. Sabe por que tudo isso? Passou o tempo. Aí Ana foi para a casa do Senhor. E Ana pediu oportunidade. Fale para o seu irmão: ó, irmão, fale para ele, irmão. Quando você receber a bênção, peça a oportunidade para contar. Peça a oportunidade para contar o milagre, a vitória. Porque
Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eli nem se lembrava mais de Ana, irmão. Eu sou aquela mulher. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Acredito que já tinha passado talvez 5, 6 anos, mas aquele dia que era 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, Ana recebeu o milagre. Irmão, eu não sei quantos anos agora vai passar aqui, mas você vai voltar aqui e vai contar o seu milagre, a sua vitória, você vai contar. Glória a Deus. E disse ela assim, ó, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ela veio lá e contou um milagre. Olha, tira a minha bênção aqui, ó. Irmão, em nome de Jesus, irmão, levanta a sua mão ao céu aí. Eu profetizo sobre essas mãos em nome de Jesus. Os crentes que aqui estão ouvindo esta palavra, eles vão contar o milagre, eles vão contar a vitória, eles vão contar, porque hoje Deus está colocando uma grande vitória na tua mão, na tua mão. Fecha a tua mão e dá glória para Jesus aí. Essa vitória que Deus está chegando para você. Oi, não acredito nessa noite. Aleluia, pede para o Senhor aquilo que você quer, porque Deus vai te dar esta grande vitória nesta noite, aqui nesse lugar. Aleluia, posso dizer para os irmãos que eu, irmã, como eu disse para os irmãos, aleluia, quantas vezes, irmã, eu passei em igrejas que eu ministrei, e eu voltei lá e o Senhor falou assim, ô pastor, lembra aquele dia que o Senhor disse aquela palavra? Já passou-se alguns anos, mas eu quero dizer, aquele dia lá, Deus me deu uma grande vitória. Olha, eu quero com muita certeza de Deus, com muita segurança daquilo que eu estou falando. Tem crente que está saindo daqui com uma grande resposta de Deus. Viu? Aqueles que querem impedir os seus sonhos, os seus projetos, mas hoje Deus já mostrou o caminho certo. Agora só basta você seguir, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Essa mensagem que Deus me deu, aleluia, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se você crê, a vitória é sua hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar pela igreja, com a permissão do pastor. Eu quero abençoar o povo aqui, irmão. Eu quero orar por esse jovem. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Eu acredito que nessa noite Deus vai marcar a tua vida com uma grande vitória aqui nesse lugar. Aleluia. A minha esposa Thaísa, que ela quer louvar Deus comigo, eu vou orar aqui nesse momento em nome de Jesus agora. Eu quero orar. Eu não sei se os jovens depois ainda vão louvar, não sei. Aleluia, mas olha, irmão, aleluia, eu estou sendo até breve aqui, fui bastante objetivo na minha palavra. Se os jovens depois quiserem louvar, já pode louvar. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora e Deus vai dar vitória para a crente aqui. Este